Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu Angu de Grilo. Olá! Gente, último episódio eu já do tô assim, ano. olá! Flávia disse que tá sem carisma hoje pra gravar. Eu tô exausta, minha gente. Que ano foi esse? Que ano foi esse? Que não terminará, ainda por cima. Último episódio do Angu de Grilo no ar, nessa terça-feira, dia... Deixa eu ver, meu Deus, que dia 28. Que vai cair isso aqui? Não, dia 29 de dezembro. Ah, é? Terça 29. Terçou. Terçou mesmo. Nas vésperas aí da virada do ano, nosso episódio 71, tô certo? Acho que 71. Sim. Última chance de comer o nhoque da sorte em 2020. Gente, isso ainda existe? As pessoas... Esse existe, a Casa Porto faz nhoque todo dia 29. Passada. Bom, gente, é o seguinte... De preferência você gente... põe uma nota de $1, né? De dólar. Tá valendo embaixo muito do dólar, prato. querida. $1 você pega então, um transporte. Agora não tá dando mais. Gente, é o seguinte, antes da gente começar, queria falar como é que vai ser, o que a gente decidiu da minha licença maternidade. Vamos entrar em recesso neste podcast em janeiro, né? Porque pela primeira vez o Angu de Grilo vai entrar em recesso. São 71 episódios sem parar, ininterruptos, nesse mais de um ano de podcast no ar. A gente não faltou nenhuma semanazinha, guerreiras. E olha, já passamos por poucas e boas, hein? Pois é. Mas vamos... Nós e o Brasil, e o Rio de Janeiro. Resolvemos entrar em recesso nesse janeiro. Eu vou curtir minimamente aí a minha licença. Minha mãe vai também, né, ficar focada na sua maternidade. E voltamos, a princípio, estamos planejando em um retorno em fevereiro. Flávia e convidados, não é isso? Flávia, Angu de Grilo convida. Angu de Grilo convida e eu fazendo algumas participações ilustres aí entre os episódios, porque não sei se eu já vou conseguir sentar para gravar, porque estarei com um recém-nascido, não é mesmo? Mas isso é o que a gente está planejando. Qualquer mudança a gente avisa nas nossas redes, mas esse é o nosso plano para os próximos meses e esse momento que eu vou ter que me ausentar, tá bom? Então tá bom. No episódio de hoje, espero que vocês entendam, né? Porque no caso, acho melhor a gente entrar em recesso do que fazer um monte de episódio frio, né, pra janeiro. Acho que não tem muito a ver com as coisas que a gente costuma fazer aqui, fazer esse monte de episódio com antecedência. Então, é isso. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar... Vai ser um quê? Perspectivas? Flávia quer falar de perspectivas. Perspectivas, para gente. 2021. O último programa do ano. Eu quero falar de planos, entendeu? De sonhos a serem realizados. Planos e sonhos. Sonha. Ainda é permitido sonhar. Ainda é permitido sonhar. Sonhe, entendeu? minha filha. Tá difícil de realizar, mas sonhar ainda está permitido. Mas Flávia vai dar um panorama aí de perspectivas econômicas, de políticas... para 2021, mas eu já falei para ela pegar leve, que a gente já não tá aguentando mais de má notícia. Então vamos levantar o astral aqui, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, tô até com medo. Então pode começar aí com seus planos. Gente, na verdade, eu falo como se eu tivesse milhões de planos para 2021. Na verdade, meu único plano, eu acho que se eu for fazer minhas metas de 2021, né, minha lista de metas pro ano que vem, minha única meta vai ser sobreviver ao puerpério. É basicamente isso, assim. Isso é tudo, pessoal. Você já falou isso no programa de Natal. Pois é, então agora que é o momento de falar isso, eu estou falando que eu, sinceramente, mas assim, né, explicando melhor esse meu pensamento, eu não quero criar grandes expectativas e fazer grandes planos para esse 2021. Não por causa de pandemia, se vai ter, se não vai ter vacina, se vou sair ou não do isolamento e tal. Mas, cara, fato é que independente se tiver vacina para todo mundo, se o mundo voltar a ser como era antes, voltarmos para o velho normal, todo mundo na rua, se agarrando, não sei o que, e acabou o coronavírus, eu ainda assim terei um recém-nascido. E isso impacta a vida de uma pessoa em níveis altos, né? Então, tem mulheres que passam pelo puerpério super bem,
que tiram de letra, que é muito tranquilo. Tem outras que vivem um verdadeiro inferno na Terra. Então, eu, sinceramente, estou me preparando para o pior e esperando o melhor. E não estou criando expectativas para esse ano. Quero voltar a trabalhar, quero voltar para o Ângulo de Grilo talvez em 3, 4 meses, ali para março. Conseguir voltar integralmente para cá. Voltar mais para o Instagram também com o passar do tempo. Não pretendo abandonar tudo, mas meu nível de dedicação eu imagino que vai ser bem menor. Então também não quero fazer grandes planos, sabe? Nem grandes planos profissionais, nem grandes planos de vou me organizar melhor, vou fazer exercício, sei lá, gente, eu nem sei o que vai ser de mim, da minha saúde mental, emocional, depois desses primeiros 3, 6 meses aí de bebê. Eu acho que eu tô no meu exercício, assim, de não inflar muito as minhas expectativas, para não me frustrar, porque maternidade, né, é muito regada de muitas frustrações. Tô deixando a bola bem baixa aí para não acabar me frustrando, porque eu sinceramente não sei mesmo o que vem pela frente. Então, e também fazendo um exercício de não achar que eu vou ter controle de tudo, né? Eu acho que esse foi o maior ensinamento que a gente teve nesse ano, que a gente não controla nada, a gente não tem controle nenhum sobre as coisas. Então, o meu exercício também de não achar que eu estarei no controle, não achar que eu vou dar conta. Eu não vou dar conta e a partir disso eu vou fazer o melhor que eu puder. Essa é minha grande meta, meu grande plano aí de 2021, sobreviver com um bebê. E acho que vai dar, né? Vai, minha filha, sempre dá, porque não tem jeito. Né? Basicamente isso. Filho é projeto para a vida inteira. Então vai, como dizia seu avô, né? Meu pai, também conhecido como meu pai, se não concorda, vai sem corda. Então, não tem muito jeito. A gente aprende, cada um tem um jeito próprio de ser mãe, de tocar, de administrar a vida, a criação, a própria carreira, a sua individualidade. E as coisas vão se encaixando, né? Não tem fórmula pronta, até porque a vida é feita de improvisos também, né? E esse ano de 2020 é a prova de que a vida é feita de improviso. Estamos aí para contribuir com o que for preciso. Rede de apoio aqui, tá, meninas? Mas fala, Flávia, começa aí com a sua conjuntura, com a sua perspectiva. Você quer começar dando um panorama pessoal? Eu tava pensando aqui hoje começou o verão. Quer dizer, a gente está gravando. Pode falar que a gente está gravando com tanta antecedência? Pode, a gente está gravando no dia 21, porque eu já estou entrando de licença, me dando a minha licença maternidade para aproveitar essa semaninha do Natal, ficar tranquila, agora esperando Martin chegar. Então estamos gravando com uma semana de antecedência. Pois é, então hoje, 21 de dezembro, começa o verão, é o solstício de verão, né? Verão. O Sol entrou em Capricórnio. E eu terei um filho capricorniano. Esse signo que me persegue. Tudo. Mãe, filha e neto. Realmente, eu sou uma pobre de uma leonina reprimida por todos os lados. Coitada da leonina. Eu sou, coitada mesmo. Mas também tem uma conjunção. Hoje, estava aqui, enquanto a Isabela falava, eu estava vendo aqui uma foto desse alinhamento da conjunção Júpiter e Saturno, que a última vez que aconteceu e foi vista da Terra foi em 1623. Quem disse que foi vista da Terra? Tem documentos? Tem alguém falando que viu? Não, os astrônomos estão dizendo que era possível ver, porque aconteceu há 800 anos que não foi visível daqui, pela posição... Mas também era 1200, né? Hã? Tem documento a 800, pela posição que eles falam. Mas não tem ninguém falando, eu vi em 1600. Eu não acredito em nada disso, gente. Dizem que foi a estrela de Belém, que essa conjunção, esse fenômeno astrológico... Aí já botaram religião no meio. Quando aconteceu, na verdade, é o que os cristãos acreditam ser a estrela de Belém, o caminho, né, do nascimento do Salvador. Bom, além disso... Já entrou mitologia junto, mas tudo bem. Tudo bem. Eu tô Não, hoje mas é porque lendo, os astrônomos... Hoje eu passei um pedaço do dia lendo... Os astrônomos falam da estrela de Belém, gente. Cadê a ciência laica? Não tem mais, não. Não, porque é a explicação científica para a estrela de Belém. Entendi. Entendeu? Como tem, de vez em quando tem uns negócios assim que falam, na verdade era um cometa, e as pessoas acharam que era...
Enfim, tem sempre uma explicação mística, religiosa e científica para os fenômenos, cada um acreditando no que quiser. Os astrólogos estão muito empolgados com esse momento, várias recomendações de mentalizar o coletivo, é também o início da era de Aquários, se fala de um momento com menos materialismo, mais afeto, mais solidariedade, tomara, né? Porque realmente essa rabeira aí dessa era que acabou, que eu nem sei qual foi, Acho foi que uma coisa... Era de Saturno, não era? Foi trágica, com peste, mas faz sentido. Hoje eu vi vários comentários de pessoas, astrólogos, pensadores, falando de como esse momento pode ser interessante para a gente convergir para o bem comum. E isso está acontecendo exatamente no meio do debate sobre uma vacina, né? Então tem tudo a ver com isso, né? Com solução coletiva, com imunização coletiva. Tomara seja. Então vamos pensar em lá em 2016 diziam que só ia melhorar em 22, lembra? Não. Não lembra, não? Não. Que era uma espiral que só ia melhorar em 2022. Gente, todos esses réveillões que a gente passou renovando esperança. Foi à toa. Isso porque o mundo acabar em 2012, hein? A gente vai ver o mundo acabou e isso aqui tudo é um delírio. É verdade, Pode é a ser. Matrix. E a gente ficou aqui é o purgatório onde a gente ficou, a gente não sabe. Ai, meu Deus. Nós somos, na verdade. A gente estava na era de peixes. A gente, na verdade, não sabe que desencarnou e está aqui purgando. Estamos aqui, exatamente, pagando todos os nossos pecados. Olha, estamos falando muita besteira para um programa de último Mas que bom, dia né, do ano. gente? Graças a Deus, para desanuviar. Mas acho importante, então, pegar essa energia que está latente, né, nesse fim de ano, nessa virada de ano, e transformar em energia positiva, mentalizar coisas boas para a gente, para a nossa saúde, para a nossa cidade. 1º de janeiro assumem os novos prefeitos ou antigos prefeitos reassumem os mandatos, darão continuidade a seus mandatos. Vamos pedir que eles se iluminem, afinal de contas, prefeitos que foram reeleitos, em alguma medida, tiveram aprovação, né, de sua população, Sim. por exemplo, e talvez principalmente na gestão da crise da pandemia. Então, que assim seja, para quem deu o aval de continuidade, e que os que escolhemos renovação, caso do Rio de Janeiro, né, possam ter um pouco... entre aspas. Não, em relação ao Crivella né? Não, é porque o Eduardo Paes já foi prefeito. O Eduardo Paes é novidade mesmo, não saudade do meu ex, né? Mas eu acho, aí já falando um pouco de conjuntura do Rio de Janeiro, acho que ele vai governar em condições muito diferentes, né? O Eduardo Paes foi tipicamente um prefeito, um gestor de tempos de abundância. E agora ele vai ter que se mostrar capaz de gerir a cidade do Rio de Janeiro quebrada, destruída, deprimida, baixo astral, né? Adoecida, sem dinheiro. Então, na escassez e com muito mais vigilância. Sim. Então, acho que esse é um desafio importante, mas na torcida por ele e por vários dos prefeitos que vão assumir, né, suas cidades pela primeira vez ou pelo primeiro mandato. Que mais? Pensando na economia, um início de ano preocupante, né? A gente realmente conseguiu superar a queda forte dos primeiros meses da pandemia lá do ano passado, do ano de 2020, porém é uma recuperação que está longe da necessária, né? Ainda muito desemprego, ainda queda de renda, a rede de proteção social desmontada, então uma situação difícil. E nesse fim de ano a gente já percebe isso com os apelos por mais ajuda humanitária, muitas campanhas nesse fim de ano de arrecadação de recursos, alimento, dinheiro, e a gente vê muito nitidamente os efeitos aí desse agravamento da pandemia e de um mercado de trabalho que ainda não se recuperou e as famílias em situação de vulnerabilidade. Então, aí já até se abraça com essa tal era de Aquários aí do coletivo,
de pensar soluções coletivas, laços de solidariedade, comunitários. Eu acho que isso vai ter que dar o tom, inclusive pela absoluta incapacidade de a gente ser indiferente a esse ambiente de tanta crise, de tanta necessidade, tanta gente passando necessidade. Um verão que promete, porque é um verão que começa com a pandemia se agravando, e o verão é a grande estação do Brasil. A gente depende muito do verão, principalmente o setor de serviços, o setor de turismo, a cultura, o lazer, o carnaval. Sim. Então, um verão sem carnaval, um verão sem... início de verão sem festas de Réveillon públicas, né? Só públicas. As cidades... As fechadas, mas assim, a população, o Brasil só real... misericórdia. O Brasil real frequenta festas públicas, né? Pois é. Então, mas talvez seja também uma oportunidade de ficar um pouco mais... tentar ficar um pouco mais recolhido, ficar entre os mais próximos e se energizar para a virada. Mas esse negócio do verão é complicated, porque o verão também é a estação que as pessoas saem muito de casa, né? Pelo menos aqui no Brasil inteiro é muito calor. O litoral todo. Mas porque é muito quente. Então, assim, não é nenhuma questão só de sair de casa para viajar, para necessariamente ir à praia, porque tá de folga, porque tá de férias. Cara, é sair de casa pra sentar no bar, porque no bar bate um vento e em casa não bate uma brisa, entendeu? Então, assim, esse negócio das pessoas saírem das suas casas pra fugir um pouco do calor, buscar um ventinho, uma brisa na rua, vai ser perigoso nesse verão. Por isso é importante. E assim, o calorão, de máscara, né? Deus me livre. Suor, contato. Suando na máscara. Então, isso é complicado. Mas até há um tema sobre esse negócio de sair, né? Um tema que a gente já conversou muito aqui no Angu de Grilo no início da pandemia, que é a ideia que se tem de casa, né? E de rua. Em muitos lugares, exatamente, a rua é casa. Sim. Um calorão, você está numa casa apertada, cheia de gente, cheia de criança. Como é que você vai ficar trancado dentro de casa? Sem ventilação, em confinamento? sem janela. Então, é preocupante, né? E vai ser necessário algum tipo de estrutura de precaução, de cuidado, para que as pessoas desfrutem da rua, se expondo o mínimo. Eu não sei como isso é possível, mas a gente precisa mentalizar nessa direção e se ocupar disso. Eventualmente, hotéis que fiquem vazios, repetir a experiência de abrigar os idosos, né, as pessoas com comorbidades, para eles ficarem com um pouco mais de conforto. Aí é gestão das cidades, sim, mais uma vez. Então, para tentar minimizar o risco. Outro desafio que eu acho talvez seja o maior desafio desse ano é a educação. Sim. E a gente já vai começar com o Enem, né? Sim. Que até aqui não foi adiado de novo. Não, foi a votação que os alunos escolheram que seria em maio ou março? Maio. E aí o MEC falou, não, vai ser em janeiro mesmo. Forte abraço. Pois é. E aí, com a pandemia se agravando, os estudantes sendo obrigados a sair para fazerem essas provas. Mas fora isso, a gente ainda vai, pelo Enem, ter um pouco de noção do tamanho da crise, né? Da tragédia do ano passado, porque eu acho que o percentual de comparecimento ao Enem vai nos mostrar muito do que foi o ano letivo de 2020 para os jovens, né? E das notas, né? Capaz que as notas também caiam. E tem uma notícia muito escrota que eu li esses dias, de que tem várias faculdades particulares que já estão entrando com, enfim, processos internos para não aceitar o Enem pelo ProUni, porque acham que a nota do ProUni já vai ser mais baixa, pelo Enem vai ser mais baixa ainda, que as notas do Enem, de quem terá direito ao ProUni, né, a bolsa, e aí estão querendo não aceitar o Enem para os alunos que vão tentar entrar pelo ProUni. Mas eles têm condição de não aceitar? Porque as universidades particulares também estão numa mega crise por conta de receita, mas é porque, né? As universidades particulares, muitas têm vestibular próprio. Ah, tá. Então, nos vestibulares próprios, eles aumentam o sarrafo e fazem um corte mais difícil, né, de quem teria direito. E os vestibulares próprios são pagos, são caros, né? Você já filtra um tipo de aluno quando você
quando você faz vestibular próprio. Tem isenção? Pode até ter isenção. Mas a gente sabe o tamanho da luta, né? Que é para conseguir isenção, essas perturbações todas. Então tem várias faculdades que já estão querendo recusar o Enem de entrada do ProUni, para o que a gente vê, né? Que a educação vira mercadoria. Muito fácil. Então, já vejo com muita preocupação, logo no início do ano, o Enem, a retomada das aulas nas universidades. O Ministério da Educação está falando a partir de março, né, retomada de aulas presenciais, queria a partir de janeiro, acabou soltando uma resolução para março. Então a gente vai ver em que medida, né, os protocolos serão seguidos e de que forma será essa adaptação. Mas veja, isso é universidade. Agora, ensino médio, educação infantil, ensino fundamental, em situação de absoluta indefinição, porque já tá praticamente virando um consenso, né, ou se construindo um consenso entre os especialistas de que não tem como ficar mais um ano sem aula ou nesse regime mal desenhado, especialmente no setor público. Mas a pandemia ainda preocupa, a gente ainda não tem vacina, na escola pública tem professores, né, em situação de risco pelas condições de saúde ou por idade. Você tem as equipes de administrativos, de inspetores, de coordenação, merendeiras. Muitos são mulheres com problemas, né, diabetes, problemas cardíacos. Então, assim, realmente, eu não percebi, ao longo desse ano de 2020, um esforço para gastar esse tempo, por exemplo, fazendo as adequações nos prédios das escolas. Eu acho que a gente vai acabar esbarrando, que nem na retomada das perícias do INSS, que determinaram a volta dos peritos e não tinha nenhuma condição de atender ninguém nas agências, né, nas clínicas do INSS, nos consultórios, porque não tinha sido feito nenhum tipo de adaptação dos prédios, né, dos locais de atendimento. E eu tenho medo de que isso aconteça com as escolas. Então, assim, uma situação muito complicada, porque a retomada presencial, com a pandemia ainda rolando e ainda distante, né, a imunização completa da população, vai pôr em risco, né, as equipes, as famílias, né, as próprias crianças e adolescentes. E eu não sei em que medida os prefeitos, as coordenações, né, as áreas de educação se prepararam para fazer turmas menores, né? A gente tem, mesmo nas escolas públicas, as informações que eu tenho recebido nesse fim de ano é de muita gente demitida, muito professor sendo demitido, dispensado até por uma perda de alunos. Mas veja, a solução de retomada presencial passa por turmas menores, né? E, portanto, mais professores, não menos. E eventualmente metade em casa, né? Metade na sala, metade em casa, que também demanda acesso à internet, demanda conexão, né? Eu vi agora que foi outro dia que uma universidade pública, não sei se foi universidade pública ou foi alguma secretaria estadual, que só agora ia liberar a entrega de equipamento para os alunos conseguirem assistir às aulas, os alunos que estavam nessa bolsa de equipamentos eletrônicos, que não tinham internet, chip 3G, computador e tal para assistir às aulas. Só agora, já em dezembro, queriam receber. Então, assim, gente, o que esse povo ficou fazendo nos últimos meses que não viabilizou isso, não viabilizou faltou esse dinheiro, retorno? faltou Mas política, faltou coordenação. também, porque isso, né? Tipo, como é que volta... aquilo, o Brasil escolheu as suas prioridades. Como é que voltou? Shopping, salão... bares, boate, restaurante, festa com público, festival, voltou tudo, pode tudo. Só não pode escola? E nós sabemos que os mais prejudicados são as crianças e são as mulheres, né? Obviamente. A gente até no episódio da semana passada, que a gente falou das pequenas vitórias, a gente recebeu, acho que a gente nem chegou a citar no episódio, mas a gente recebeu uma mensagem de uma mãe falando que a grande vitória dela desse fim de quarentena, né, que não é fim de quarentena, né, mas esse fim de ano,
foi que a filha de 1 ano e 10 meses, por causa da pandemia, teve que ficar em casa, parou de conviver com outras crianças, parou de ir pra creche, pra escolinha e tal. A filha tinha parado de falar, ela já falava, parou de falar, eles começaram um tratamento e agora no fim do ano a filha dela conseguiu voltar a falar. Então, assim, isso foi muito comum, muitas crianças regrediram em aprendizado, não só em aprendizado escolar, mas em desenvolvimento. As crianças menores, as crianças pequenas que estavam começando a falar, começando a andar, começando a interagir mais, com essa falta de interação, de convivência com outras crianças e outras pessoas, regrediram muito. Então, o tamanho desse prejuízo, né? Não foi prioridade, gente. Não foi prioridade nesse ano a educação, mas precisa ser prioridade ano que vem. Porque essas crianças estão sendo muito prejudicadas, e os adolescentes também, principalmente os adolescentes pobres, de periferia, né, que já tem uma dificuldade, um risco de evasão, porque precisa trabalhar, porque trabalha e estuda, porque a escola, enfim, não tem a qualidade que deveria. Então, e ainda mais no ano que aumentou muito a pobreza, né? Então muitos jovens tiveram que realmente começar a trabalhar, provavelmente vão largar a escola por isso no ano que vem. Precisa ter uma força-tarefa aí. Isso é uma coisa que eu acho que é prioritária da gente cobrar para essas novas prefeituras, a atenção na educação municipal, ensino fundamental, creche, muito importante. E aí, voltando, né, na questão aí do coletivo, da Era de Aquários, né, não é só sobre resolver os nossos próprios problemas, dos nossos filhos, dos nossos queridos. É também pensar na educação para todos, né? Em quantidade e em qualidade para toda a nossa comunidade, para as nossas cidades, para os estados, para o Brasil. Então essa precisa ser uma agenda prioritária do ano de 2021, junto com a vacina, junto com a superação dessa pandemia, né? Seus planos. Gente... Silêncio, gente. Não sei, eu tenho mais planos para esse 2021. Eu vou renovar um plano que eu sempre... Todo ano eu renovo e nunca cumpro, que é o meu projeto de livro. Meu Deus, isso aí, gente, já tem... Só de contratos já sendo fielmente negociados tem 6 anos. Virando aqui pro 7º ano, já que estamos aí nessa missão. Agora vai, Flávia? Vamos ver se agora vai, né? Eu acho que tá super na hora. Eu queria ter... Na verdade, eu planejei que 2020 teria sido o ano, inclusive porque num determinado momento, quando a minha agenda início de março caiu inteira, né, com a pandemia se avizinhando, e foi caindo as várias viagens que eu tinha e tal, eu achei que eu ia trabalhar pouco. Não, mas aí você rapidamente substituiu toda a sua agenda por lives. Não, fui convidada e fui fazer. Assim, ó. Mas não durou tanto tempo assim, não, porque em 3 de junho foi o dia do Em Pauta. Que aí você começou no Em Pauta no Jornal das 10. Mas de março, quase inteiro, abril inteiro, maio inteiro, você substituiu toda a sua agenda. Eu fiz pelas muita lives. Mas era preciso. Não, tudo bem, não tô falando que foi inútil. Não tô falando mal das lives. Era preciso, teve muita reunião de conselho, né? Mas você não se permitiu ficar à toa, você não abriu espaço. Que no momento que caiu, querida, já saiu aceitando tudo, que ela é assim. Pode chamar a Flávia pra qualquer coisa que ela aceita. Eu sou contra. Eu gostaria que ela falasse mais não. Mas essa aí é uma batalha. Plano. Essa é uma batalha que se renova aí pra 2021. Voltando em planos, vou mudar de assunto, gente. Voltando em planos. Eu gostaria de poder fazer uma viagem no ano de 2021, porque realmente 2020 eu fiquei entre 4 paredes. Eu não fui a lugar nenhum. Para não dizer que eu não fui a lugar nenhum, a gente foi a Salvador no 2 de fevereiro. E eu estive em São Paulo, na pré-quarentena. Mas mesmo assim, já fiquei isolada no hotel. Só saí pro evento. Mentira! Saí pro evento. Luzia. Depois do evento. Mas passei o dia inteirinho isolada no hotel. Ai, gente, não tem condição. Passei o dia inteirinho isolada no hotel. Foi pro evento, depois fui pra Aparelho Luzia. Depois fui pra Aparelho Luzia, voltei pro hotel e fui pra casa. Esse é o isolamento. Esse é o isolamento do Brasil. Agora. Não, mas ainda não tava, né, gente? Não, calma. Não tava era ainda. Era. Mas eu tinha me isolado. Eu já tava encagaçada. Eu falei, não saio mais de casa. Ela tinha que ir pra São Paulo, acabou no Aparelho Luzia. 2 dias depois começou a quarentena. Então, você vê, né? Fato é, não viajei. O ponto é esse.
Não consegui fazer nenhuma viagem, nem aquelas escapadinhas que algumas pessoas fizeram de serra e tal. Fiquei completamente em casa desde março e eu gostaria de ter uma brecha para passar uns dias fora. Embora tenha feito um investimento na minha casa que está me deixando muito feliz. Melhorando o ambiente, né, onde eu vivo, com as minhas plantas que estão lindas, maravilhosas. Mas assim, eu queria fazer alguma viagem. E eu queria mesmo, embora ache quase impossível, mas eu queria que tivesse carnaval no meio do ano. Juro. Será? Acho que vai ser muito difícil. 10 e 11 e 12 de julho. Não, o povo é irresponsável, mas eu não sou, né? Se tiver risco, eu não vou. Tem que ter um carnaval seguro. Pelo menos pra gente ver na TV. Tudo bem, mas não é. Irresponsabilidade alheia. É isso que eu tô. O que eu tô fazendo é vendo tudo na TV, né? Nesse ano. Então eu gostaria de ter a possibilidade de retomar os encontros, sabe? Eu estou sentindo muita falta de ver as pessoas, de estar com as pessoas. Mesmo vivendo um caso de amor com a minha casa, muito difícil não encontrar ninguém. Você acha que quando você voltar a encontrar, você vai ficar nessa mesmo pique para sair, para encontrar as pessoas? Às vezes eu acho que quanto mais eu fico em casa, menos eu quero sair, menos eu quero encontrar. Sei. Porque tudo bem, dá um certo desânimo mesmo, mas nesse momento. Mas eu acho que quando for possível... Quando engatilhar. Nossa Senhora. Gente, eu acho que eu não vou ser assim, não, ver honestamente. Samba, encontrar meus amigos. Eu tenho mais saudades, assim, de sair, de encontrar, de eventualmente ir a show e tal. Mas eu não sei se eu vou estar nessa empolgação toda no ano que vem, não. Imagina, um show da Tereza Cristina. Não, isso aí eu tenho que estar. Isso aí tem que ter. O primeiro show da Tereza Cristina. Apoteose. O ensaio da Beija-Flor. Martin vai. Na Tereza Cristina ou na Beija-Flor? Na Beija-Flor. Não, na Tereza Cristina acho que não. Na Beija-Flor vai. Na Beija-Flor dá pra ir. Primeiro ensaio. Nossa, eu acho que vai ser incrível. Até a praia. Mas eu também quero viajar ano que vem. Já vou... Eu planejava viajar, dar uma escapada dessa de 3 dias, assim, em dezembro. Minha despedida de solteira, sem filho. Mas não rolou, porque, enfim, as coisas foram se atropelando. Depois também... né, foi aumentando o risco, né, dessas últimas semanas. E as coisas de, tem que ver enxoval, indo a coisa para casa, e terminando o reparo de obra, de não sei o quê. Então, com isso, não rolou. E senti muita falta. Queria muito me desligar, passar uns diazinhos no meio do mato. Não consegui, mas espero ir assim que der, agora com o Martin. Mas quero ir, assim, fazer essa desligada para uma casinha no meio do mato, porque eu adoro. Fiz isso no início do ano, não, foi no fim do ano passado, dezembro do ano passado, e foi maravilhoso. É verdade. Eu não, pois é, eu não tenho feito nada, então acho que eu mereço, preciso. Eu quero ler mais coisas sem compromisso. Minhas leituras eu andei pensando que estão muito vinculadas a escrever prefácio, a escrever resumo, a trabalho, e eu não tô com tempo assim de sorver uma leitura, sabe? Descompromissadamente, pelo excesso de trabalho. Quando eu deito para ler, me dá um sono, aí eu durmo, aí é improdutivo e eu só leio com rapidez para fazer trabalho. Então, gostaria de recuperar o lado lúdico da literatura, da relação com o livro que eu perdi nesses últimos 2 anos. Que mais? Tomaram de bons vinhos? Gente, isso eu quero, pelo amor de Deus. Não aguento mais não beber, puta merda, sério. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sou uma pessoa... Eu não bebo muito em quantidade. Não bebe quase nada. E eu não bebo também todos os dias. No início da pandemia, eu tava bebendo todos os dias. Mas assim... nem lembro. Tava. Mas era isso, né? Uma taça. Eu tomo 2 taças, já tô bêbada, já me dá um sono. Mas eu tava bebendo todos os dias. Mas aí, isso durou o quê? 1 mês e meio, né? 2 meses, até 1 mês e meio, eu acho, até descobrir a gravidez e parar de beber. Cara, só que o meu negócio com bebida não é a sensação de estar bêbada, é o gosto, eu gosto do gosto. E tem várias bebidas que eu gosto, de drink, de caipivótica, de siriguela, pois sabe? Que aliás, já começou a temporada de siriguela. Meu Deus do céu, eu tô seca por uma caipivótica de siriguela, uma batida de coco do Bar do Mar,
uma mamata, que é a batida de maracujá, da Casa Porto. Tem bebidas específicas, sabe assim? Eu tenho uma lista das bebidas específicas que eu quero beber assim que eu puder. E isso eu sinto muita falta do gosto das bebidas. Não é nem do álcool necessariamente, mas é do gostinho, entendeu? Daquele momento. Oh, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, Jesus. Isso aí eu tô ansiando demais de fazer. Que mais? Em 2021 eu quero continuar botando coisinhas, decorando minha casa. Vou passar muito tempo em casa, né, nesse 2021. Não só pela pandemia, mas pelo puerpério. Não sei, acho que não vai ser um puerpério baladeiro, até porque não combina muito comigo, ainda mais nessas condições. Então eu quero continuar, assim, porque a gente fez tudo muito correndo, né? A casa tá com cara de casa, não tá aquela casa alugada com cara de hospital, com todas as paredes brancas, tem cor na parede, tem quadro, então a gente conseguiu dar uma decorada, né, pra não ficar aquela coisa muito impessoal. Então tá com carinha de casa. Mas eu quero, né, pensar em mais... Eu acho que tem várias coisas de casa que a gente só vê, assim, só vai decidindo quando vai morando, quando vai sentindo. Esse cantinho podia ter tal coisa, essa parede podia ter tal coisa... Então, isso é uma coisa que eu quero ir descobrindo, assim, ao longo de 2021. Quais são os pequenos detalhes, assim, da casa que eu quero ir acrescentando com o tempo, sem pressa. Eu acho que eu não sou muito do time que gosta de, tipo, entrar numa casa pronta, sabe? Tipo, ou fazer um projeto com arquiteto, pronto, inteiro, que você já entra numa casa de catálogo, nem uma casa mobiliada, né? A gente tentou que não fosse uma casa mobiliada, não foi mobiliada, a gente montou tudo do zero, exatamente para conseguir ter uma cara parecida com a nossa, assim. Eu acho que esse processo de ir descobrindo o que falta na casa e preenchendo esses cantinhos, eu acho que é uma coisa que eu vou conseguir fazer em 2021 pelo tempo que eu vou ficar encarando, assim, as paredes, continuar encarando. E paredes novas, né? Porque a pandemia toda eu passei na casa da minha mãe. Então, esse movimento que muita gente teve, né, na pandemia, de ficar encarando a própria casa e com vontade de mudar, e botar coisa, e comprar coisa, e mexer e tal, eu vou ter ao longo desse 2021. E isso é uma coisa que eu estou ansiosa pra ver. Como é que vai ficar nossa casa com o tempo, com essas próximas mudanças. É muito gostoso. Esse momento é muito gostoso. Então, estamos caminhando. Vamos ver como é que caminha o Brasil. Nós temos, no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes substituindo o Crivella. Já tivemos no Rio de Janeiro também o Cláudio Castro substituindo o Wilson Witzel. Nós teremos no início de janeiro, né? 20 de janeiro, Joe Biden substituindo Donald Trump. E aí vamos o que ver pode ser uma mudança, acho que é outra coisa de conjuntura, né? De perspectivas que merece atenção, observação. Onde é que qual isso vai ser a mudança de Brasil? rumo nos Estados Unidos, na gestão da política econômica, de saúde, de relações internacionais, e em que o Brasil se encaixa, se é que se encaixa. Pois é. Enfim, no Brasil, em fevereiro, teremos a sucessão na Câmara e no Senado. Então, sabe Deus acho que quem tem que uma... vai Pois entrar. mas acho que é uma queda de braço que está acontecendo já desde agora e que é importante na direção de medir o poder do governo em impor o seu nome favorito. Uma novidade que foi interessante desse finalzinho de 2020 foi o manifesto, né, dos partidos de esquerda, todos que se uniram para dizer que vão votar contra o candidato de Jair Bolsonaro. Então é um arremedo aí, um embrião de uma frente na direção de enfrentamento, né, a esse autoritarismo. E vamos ver de que maneira que será gerida essa crise da vulnerabilidade social, da educação e da saúde nessa virada de ano, seja pelo governo federal, seja por estados e municípios. Um ano que começa com muitas interrogações, mas com muita expectativa, né, de que algo de bom nos venha depois de uma temporada tão triste, tão sofrida. Eu acho que eu tô bem... Sinceramente, gente, eu acho que eu tô bem esperançosa pra essa virada de ano. Estranhamente, assim, o episódio nosso da semana passada
tweet que eu fiz, que muita gente respondeu também falando o que aconteceu de bom na vida. No Instagram também muita gente respondeu que muita coisa aconteceu de legal na vida e muita gente reconhecendo essas pequenas coisas. Eu acho que isso me energizou, assim, pra essa virada do ano ter expectativas positivas, do tipo, cara, a gente já viveu um inferno esse ano, sabe? Coletivamente, assim, no mundo. Então, eu não vou nem dizer que eu acho que pior do que tá não fica. Eu não vou nem profetizar nesse sentido. Mas eu acho que a gente vai conseguir também, né, dar valor. Fazendo esse exercício no fim do ano, a gente vai conseguir dar valor a pequenas coisas que acontecerão. E eu acho que a minha expectativa e a minha esperança para 2021 é que a gente já viveu muita coisa ruim nesse 2020. Então eu acho que isso, de certa forma, pode ter até apagado o nosso brilho, mas nos dá uma energia a mais pra conquistar e mudar muita resiliência, né? Nossa, muita, tipo assim, muita caraca, a gente sobreviveu, tá ligado? Vamos fazer disso alguma coisa em 2021. Essa é a minha sensação. E eu acho que isso cabe a tudo, cabe profissionalmente, né? Quem manteve emprego, trocou de emprego, foi demitido, não sei o quê. Quem rompeu o casamento, namoro, conseguiu outro casamento, qualquer coisa que tenha acontecido, no fim das contas, nós estamos aqui, né? Então, o que a gente vai fazer com isso? Com o fato de que a gente chegou até a 2021 com cicatrizes, marcas, traumas, tristezas, mágoas, vitórias, conquistas, com tudo isso que a gente acumulou ao longo desse ano, com toda essa bagagem que foi muito pesada, mas que definitivamente nos deu muitas lições. O que a gente vai fazer com isso em 2021? Onde é que a gente vai botar essa energia que foi muito desgastada nesse ano, mas ao mesmo tempo também foi muito acumulada, né? Toda a energia que a gente tinha de planejamento, do que a gente queria conquistar, das metas do ano, dos planos que a gente tinha, isso tudo acumulou, né? Isso tudo ficou travado, porque a gente não conseguiu realizar, por questões práticas, de logística. Então, o que a gente vai fazer com essa energia que acumulou desse ano, essa energia de realização? Como é que a gente vai tocar isso? Eu não sei como é que eu vou tocar. Eu tinha várias coisas que eu queria fazer nesse ano profissionalmente, algumas eu até fiz, assim, acho que fiz mais do que eu esperava, mas essa não é minha prioridade para 2021, então, pessoalmente, não sei o que eu vou fazer com essa energia que acumulou. Não sei se eu vou conseguir botar para fora em 2021 ou se vai ficar para 2022. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Onde é que a gente vai... Provavelmente a gente vai canalizar. Agora acabou. É isso. Acho que é isso, não é mesmo? Chega, que esse episódio já tá grande. Véspera de ano novo. Tá grande quanto? Tá, com mais 45 minutos já tá grande pra mim. Tá bom. Por quê? O que mais você quer falar, Pavel? Não, já esgotei meus... Só mesmo as recomendações de cuidado, saúde, máscara, higienização, cuide do seu corpo. O corpo é o templo. Especialmente para nós que somos de religião de matriz africana, não dá para dar bobeira com o corpo, né? É verdade. O corpo é a morada dos nossos orixás, das nossas divindades, da nossa fé. Então é muito importante essa proteção. Protejam-se, mesmo os que não são de religião de matriz africana, sim, protejam-se porque só tem esse, né? Exato. Você só tem esse e os seus queridos que podem ser afetados por uma decisão impulsiva, irresponsável, também só tem o próprio corpo. Então vamos fazer uma virada no sapatinho, projetando as melhores energias, os melhores réveillons que virão, o melhor carnaval que está por vir, a melhor temporada de verão que está por vir. Se não for 2021, vai ser 2022, mas vamos ficar vivo para ter a chance de aproveitar. É isso, gente. Feliz ano novo, que a gente tenha uma virada com um gostinho de esperança, de gratidão pela vida, que a gente também possa viver o nosso luto pelos que foram, né? Não reprimir esses sentimentos. A quem sofreu, o nosso abraço. Mas permitir o luto também é muito importante. Que essa virada
faça a gente lembrar dos nossos queridos que foram, dos nossos queridos que estão aqui. Agradecer por ter convivido com essas pessoas que nos deixaram. Agradecer por ter estado próxima, continuar mantendo contato com os nossos queridos, nossos amores que nos sustentaram aí emocionalmente nesse momento. E ano que vem nos vemos. Agora um recesso de Angu de Grilo nesse janeiro e voltaremos em fevereiro. Mas não nos abandonem, hein? Não, estaremos a qualquer nas momento redes. também pode rolar um story, Estaremos um nas post. redes. Estaremos nas redes. Não nos abandonem. Estaremos por aqui, mas também pra gente, descansar, que a gente merece, né? Acho que vocês concordam. Mas em breve voltaremos. Não diria um novo formato, mas um arremedozinho enquanto eu me recupero, me acostumo com a minha nova vida, mas também estarei por aqui nesse nosso novo arranjo. Tá bom? Um beijo a todos vocês, muito obrigada por toda a audiência, muito obrigada pela dedicação, pela fidelidade que vocês têm ao Angu de Grilo. Quem chegou agora nesse ano, bem-vindo. Quem já conhecia a gente desde 2019, muito obrigada por ter ficado até aqui. Quem maratonou, quem tá chegando hoje nesse último episódio do ano, dessa temporada, que agora vai ter essa temporada de 1 ano e meio quase. Mas obrigada, gente. Foi muito importante ter essa escuta e essa troca durante o ano, colocar esse nosso projeto que a gente acredita tanto, né, de outras formas de comunicação, de falar de notícias, de democratizar as notícias, de fazer o noticiário ser mais acessível, de levar os temas com mais leveza, de atingir outros públicos, adolescentes, jovens, idosos que também nos ouvem e que não se identificam com o noticiário. Acho que a gente conseguiu cumprir a nossa missão, que é essa de acreditar no jornalismo como ferramenta de transformação social, né? Na informação, poder da informação. É isso muito que a gente acredita. Eu acho que a gente conseguiu cumprir aí nessa primeira etapa do Angu de Grilo essa nossa missão e esse nosso projeto. E com afeto, né? Com afeto, com amizade, com carinho, com humor, né? Sim. Com todas as emoções, com indignação, com revolta, com música. Então fica com a gente. Ninguém some, não. Em breve estamos de volta. Ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente. Não, solta que agora tem coronavírus. Eu já soltei de um monte de gente. Tem mãos que eu sequer segurei. Vocês já sabem disso, que eu já falei disso aqui. Mas agora é era de aquário. Agora é coletividade. Agora é coletividade. Gente, um beijo. Flávia, obrigada pela parceria. Te amo. Te amo também. Nos vemos. Parceria em vários fronts. Vários fronts. Se você tá chegando agora aqui nesse momento e não sabe que nós somos mãe e filha, nós somos mãe e filha de verdade, pelo amor de Deus. Não é apelido, não é afeto, não. É mãe e filha de verdade. Grávida, óvulo, espermatozoide, aquilo tudo da biologia, teve tudo isso, tá? 20 e poucos anos atrás. Então é isso, mãe, te amo. Muito obrigada por ser minha parceira. Filha, te amo também. De Angu. Ai, que lindo. E agora voltaremos gente, com... tô emocionada. Agora voltaremos com o Choro do Martin no próximo. Exatamente. Não perca, não vamos nem revelar a data. Quando vier, vai ter um... Vai aparecer uma atualização assim no celular de vocês, entendeu? Então é isso. Um beijo. Muito amor, gente, no ano novo. Axé. Axé.